boa noite a todos, novamente. Já acabamos de fazer a prece aqui, mas vamos dar início. Me pediram para gravar, então quem perdeu o iniciozinho depois recupera. Eu não tinha pensado nisso, viu, Deise? Eu pensei. Então, realmente foi uma sugestão muito feliz. Como eu falei na semana passada, atendendo pedidos, nós vamos falar de sono e sonhos hoje. Não tem como falar de sonhos sem falar de sono. O pedido foi para falar de sonhos, né, Martim? Foi. Mas uma coisa está intimamente ligada à outra. Como é que eu falo de sonhos sem primeiro passar algumas informações aqui sobre o sono? Perguntei também se queriam informação mais básica ou se queriam informação mais completa. E a resposta de todo mundo foi a informação mais completa. Então vamos trazer a informação completa. Nem que a gente demore aí mais de uma reunião, não sei se a gente vai ter como terminar isso hoje. Então vamos combinar uma coisa, para a gente ganhar tempo. Eu passo para vocês primeiro a teoria, pelo menos do sono toda, e depois te abro para perguntas e para comentários. Vocês concordam? Todo mundo de acordo? E eu vou procurar também não alongar muito aqui nas colocações, até porque a questão é muito específica, não tem muito espaço para esse alongamento, não. O primeiro ponto, falando de sono, é um estado fisiológico. Não tem nada a ver com a questão espiritual, fisiológico. Claro, tem todo o envolvimento espiritual, mas o primeiro ponto é que é um estado fisiológico, usado instintivamente pelo elemento espiritual como recurso reparador no refazimento das células em serviço, de essencial importância para a consciência em processo evolutivo, considerando fadiga física, é o primeiro ponto a ser considerado. Então, na verdade, quem está no controle é o espírito, não é o corpo. O corpo, nós sabemos que é apenas uma matéria. E como recurso reparador, no refazimento das células em serviço, ou seja, isso precisa acontecer. Então, no dia a dia, nós vamos gastando energia e precisamos repor. E o sono é uma forma de se fazer isso, de recuperar essa força aí, como diz aí, de essencial importância no processo evolutivo. Então, o primeiro ponto, fadiga física. Então, o que acontece? Começou o dia, você começa na sua atividade, chega um ponto que você se sente cansado. Com todo mundo acontece isso. Não tem ninguém que é diferente disso. Esse cansaço é normal em todas as pessoas. Criança, por exemplo, acorda, começa a correr, brincar e pular para aqui e para lá. No final do dia, ela está, às vezes, até exausta. Você não precisa nem pedir para ela dormir, ela mesmo já vai dando um jeito. Então, acontece naturalmente. Determinada cota de tempo no esforço de vigília diária. Quanto tempo uma pessoa pode ficar acordada? Quanto tempo? Uma pergunta que de repente a gente faz. Existe uma avaliação, uma análise da ciência dizendo que a cada dia que a pessoa fica acordada, ela perde 25% da sua condição de se manter no controle da sua razão, da sua consciência. 25%. Então significaria que em 4 dias a pessoa já ficaria descontrolada. Experiências foram feitas. O maior tempo que alguém conseguiu ficar acordado foram 11 dias. 11 dias, eu fico até imaginando. Esse foi o maior tempo. Experiências com animais, forçando o animal a ficar acordado. O resultado foi que depois de um determinado tempo, esses animais desencarnaram. Vocês verem a importância do sono em nossas vidas. Se nós fazemos essa análise com o animal, não é muito diferente no ser humano. Passou esse tempo, a pessoa precisa do sono, precisa se recuperar. Mas vamos para um outro ponto aqui. Existem pessoas que não dormem? O que vocês acham? Muito poucos, mas existem pessoas que não dormem nada. Não conseguem dormir. É um distúrbio, na verdade é uma doença. A pessoa não dormir. Eu fico tentando imaginar isso. Nossa, passar a noite inteirinha sem dormir nada, você tem que arrumar muita coisa para fazer. E aí nós temos também o que é comum. Qual o tempo normal que as pessoas dedicam a esse processo, vamos dizer assim, do sono? 8 horas por dia. Existe quem questione isso, achando que 8 horas é pouco.
mas de uma forma geral o que se considera é isso. 8 horas é o tempo suficiente para o seu refazimento. Mas nem todas as pessoas, mesmo que não tenham nenhum distúrbio, nenhuma doença, nem nada, que não precisam das 8 horas. Tá? Tem pessoas que com menos tempo ela consegue repor a sua condição e voltar ao normal, chegando aí a 4, 3 horas, até 2 horas. A pessoa dormiu 2 horas, ela se recupera. 6 horas. 6 horas por dia. A média minha também é mais ou menos isso. 6 horas por dia. Vamos lá para meia-noite, acordo 6 e pouco. Meia-noite e pouco, 6 e pouco estou acordando. Hein? Se não tiver nenhum compromisso nem nada, eu fico mais tempo. Eu não gosto muito de acordar cedo. Na verdade, não gosto. Mas 6 horas para mim é suficiente. Vamos dizer assim, é suficiente, consigo exercer minhas atividades sem nenhum problema, mas com 7 horas é melhor, com 8 horas assim que é mais tranquilo. Então, chegando nesse ponto aí. Eliane, você concorda? Ok. De 5 a 6 horas. Pois é. Você concorda com as 8 horas também? A sua análise aí? Ok. Estou perguntando para a Eliane, porque ela já fez um estudo também sobre isso. Então, se alguma coisa não bater aí, você comenta com a gente, tá bem? E entrega ao relaxamento muscular. Então, a pessoa, de repente, ela até não está com sono nem nada, mas ela encosta lá, a Nilza lá está pedindo para dormir. Então, quando a gente está numa palestra, a gente não deve ficar assim, que de repente aí o sono pode aparecer, pode chegar. Então, quando a gente encosta na cama, é muito normal assistir televisão, qualquer coisa, relaxamento muscular, aí o sono acaba chegando também. Não é isso que acontece com vocês? Não é? O que a gente acabou de colocar aqui? Então, literalmente é isso, tá? Avançando. Ocorre o desprendimento parcial do corpo sutil, desenfaixando do veículo de matéria mais densa, embora sustentando ligado a ele por laços fluídico-magnéticos a se dilatarem levemente dos plexos, que é uma denominação de rede de vasos, nervos e gânglios, e com mais segurança da fossa romboide. Ah, mas aqui parece que complicou, mas não complicou não, na verdade não, tá? Então o que acontece? O espírito se desprende do corpo, esse corpo sutil aí, nós estamos falando do corpo perispirítico, e aí ele se desprende da matéria mais densa, desse corpo nosso, mas ele continua ligado por um laço, tá? Que as pessoas chamam de quê? Cordão de prata. Cordão de prata, termo incorreto. O que mais? Cordão prateado, até cordão umbilical, cordão de ouro, etc, etc. Então, o termo correto é laço fluídico, ou cordão fluídico, podemos chamar de cordão fluídico. Então tá, vamos avançar. E aí ele está ligado aqui, na verdade, a ligação na fossa romboide. O que é essa fossa romboide? Vou mostrar aqui para vocês. Não adianta a gente só falar, é importante que a gente mostre para que aí fique mais claro. Vamos prestar atenção aqui numa informação, porque quando eu mostrar é importante. Se dilatar levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. Deixa eu completar a informação antes de mostrar. Permanece a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes justaposta, ou seja, que está posta junto ao lado, ao veículo físico, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário no auxílio às células fatigadas de tensão. Então, olha só, a mente, através do corpo espiritual, junto do veículo físico, com reações motoras empobrecidas. Não é o que a gente vê no sono? Você começa a dormir, você começa a se entregar no processo do sono. Daqui a pouco você dormiu. Vamos imaginar as outras pessoas que estão convivendo conosco. Uma criança, por exemplo, ela começa a dormir. É isso. Até um certo ponto, o espírito mantém o controle. Depois ela relaxa. Quando ela relaxa, se ela estiver já no processo do sono, se você pegar o braço dela assim e soltar, ela está relaxando. Ela não tem controle sobre isso. No primeiro momento até sim, mas depois perde esse controle. Até evitar o controle. Você vê sobre o sono porque ela não responde. Não responde. No início ela responde. Exatamente. Está na sonolência. Aí é questão de 5 minutos. Eu vou passar esse material depois, tá, Martinho? Eu sei que de repente você vai querer alguma coisa já de imediato, mas eu vou passar o material para todo mundo. Posso avançar? Lembrando aqui, vamos prestar atenção aqui, ó. Esse laço ligado aos plexos e a fossa romboide. Diminui. Vou falar isso também. Tá? Com o tempo isso vai mudando. Então, durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte,
O espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço. Somente a morte. Então o espírito fica preso. Aqui, sair daqui da Terra. Vamos dizer que eu sou um espírito muito evoluído, que eu não sou? Mas vamos imaginar. Vamos só pensar que eu sou um espírito muito evoluído. Dormir, o meu espírito sai do corpo e pode ir para ambientes aí bem distantes. Vamos imaginar que eu estou bem evoluído mesmo. E eu sair daqui, eu vou lá para Sirius. Eu consigo? Eu posso voltar lá em Capela? Posso voltar em Capela se eu tiver condições para isso. Posso ir em Júpiter? Posso. Etc, etc. Tá? Até mais distante. Sirius, 6 anos-luz. Capela, 42 anos-luz. E locais mais distantes aí. Tá? Dependendo da evolução. Um detalhe aí também nisso é que a gente dorme e se acontece alguma coisa que exige a presença do espírito, mesmo estando lá em Capela, 42 anos-luz, se esse corpo exige a presença do espírito, o espírito retorna imediatamente na velocidade muito superior à da luz. Certo? Exatamente. Quando nós estamos dormindo de fato, você deitou para dormir, arrumou lá o travesseiro, cobriu, se não tiver muito calor, aquela coisa toda, deitou para dormir, se preparou para dormir, normalmente não acontece isso. Mas quando você apenas dá aquela encostada e dá aquele cochilo, e você não estava pensando em dormir, e dormiu, e de repente o seu corpo sente isso, costuma acontecer o quê? Aquele arranco que a pessoa dá. Já aconteceu com vocês? Um arranco. Que arranco que é esse? Ei? Parece que a sua perna vai lá. Se tiver alguém do lado, você vai dar um chute nesse alguém do lado. Para não dizer o braço também. E acontece mesmo de uma pessoa chutar a outra. No caso dos casais. Isso é exatamente por isso. Porque o seu corpo reclamou e o espírito voltou, e nisso que volta, ele voltou muito rápido, dá aquele arranco na chegada. Quando ele é bom para dormir, ele chega devagarinho. Não, mas nesse caso não. Nesse caso, normalmente ele chega no arranco mesmo. É o laço. Ele que puxou. Ele puxou com força. Tá? Outro detalhe é que ninguém desencarna longe, com o espírito longe, distante. Ninguém. Então, mesmo que seja na velocidade da luz, puff, instantâneo, chamou, no momento que está desencarnando, opa, já retornou. O espírito já está ali junto. Mas aqui é o encarnado e aqui é o espírito desse desencarnado. Saiu do corpo. Um detalhe. A maioria das pessoas encarnadas sai do corpo. Mal ela sai do ambiente em que ela se encontra. Às vezes ela permanece ali no próprio quarto, junto do corpo, velando pelo corpo, cuidando do corpo, até ela acordar. Mas para o espírito isso não incomoda não. Então nós temos aqui uma ligação que é do corpo com o espírito, tá? Que parte lá do centro da cabeça. O que nós falamos aqui? A se dilatarem levemente dos plexos, que é a rede de vasos, nervos e glândulos, com mais segurança da fossa romboide. Então aqui, uma ligação direta de mente a mente, de cabeça a cabeça, vamos dizer assim, do corpo com o corpo espiritual, que é o perispírito, e partindo do final dessa ligação direta, ligando-se a todo o nosso organismo. Eu fiz uma ligação aqui somente aos centros de força, mas na verdade é uma ligação com todo o corpo. Aqui é só para dar uma ideia. Eu fico imaginando que se a gente tivesse condições de observar isso, e mostrar aqui para as pessoas, seria um emaranhado de fios aqui, né, Leandro? Seria como se fosse a projeção de uma sombra? Hein? Seria como se fosse uma projeção de luz na sombra? Como se fosse uma perspectiva? Tá, mais ou menos. Mas o que eu estou querendo mostrar são esses laços, esses cordões que ligam o corpo a esse fio principal, que é a ligação principal, é de cabeça a cabeça. E partindo de algum ponto, aqui eu usei da minha imaginação com base na informação. Não sei se é exatamente isso, apenas para dar uma ideia. Uma teia de aranha. Uma teia de aranha. Uma teia de aranha.
que André Luiz ficou incomodado com ela e apavorado, voltou lá para Narciso contar para Narciso. Certo? E aí, na questão do perispírito também, é a mesma coisa, a ligação direta cabeça a cabeça, na fossa romboide, e partindo também de algum ponto, ligando com as mãos e ligando com os pés, e de repente até ligando a outros pontos. Mas na observação de André Luiz lá em Nosso Lar, ele fala apenas das mãos e dos pés. Então vamos considerar somente isso. Qual que é essa informação? Vi ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram muito. Pareciam 2 homens feitos de matéria desconhecida, semiluminosa. Tinham filamentos estranhos presos aos pés e aos braços. E da cabeça saía outro fio ainda maior. Tive a impressão de ver 2 fantasmas de verdade e não aguentei. Com os cabelos em pé, voltei correndo para dentro. Agitado e assustado, contei a Narciso o que havia visto, notando que ela mal conseguia conter o riso. O que não seria diferente com a gente se estivesse lidando com uma situação dessa, ou na condição do André Luiz ou na condição da Narcisa. De repente, se alguém fosse me contar, eu ia querer rir também como a Narcisa fez. Então, como ele diz aqui, parecendo 2 fantasmas. Tranquilo? É apenas para dar uma ideia realmente do processo. Aqui nós temos o quê? O cérebro, e temos 2 pontos importantes aqui: a ponte e o bulbo. Na parte posterior do bulbo e da ponte no cérebro situa-se uma cavidade em forma de losango, o 4º ventrículo, cujo chão ou assoalho recebe o nome de fossa romboide. Então, onde é que está essa fossa romboide da verdade? Está aqui, numa outra projeção que é a mesma, apenas que aqui deixa mais claro, que aqui mostra o 4º ventrículo, o 3º ventrículo, aqueduto cerebral e canal pendinário central. Acho que é isso, pendimário central. E aqui nessa seta nós vemos aqui a fossa romboide. Melhor do que o losango. É porque na informação espiritual está isso, entendeu? Por isso que a gente está colocando essa. Ele não é exatamente um losango, porque o losango é aquela figura do. Pois é a pipa, aquela figura da pipa. Só que aqui nós temos só metade da pipa, não é isso? É o mesmo nome de chamar de paralelogramo. O nome mais adequado. Aqui é só para mostrar, e para a gente tem até um sentido essa ligação desse laço fluídico, desse cordão fluídico, aqui nesse ponto. Por quê? No início do processo nós já temos todo o cérebro formado, no início da formação do ser. Temos todo o cérebro? Não. É uma das partes que se forma primeiro no desenvolvimento do feto. Mas como o espírito traz toda aquela bagagem anterior, então ele já vai imprimindo primeiro toda essa bagagem. Então eu tenho por mim, a gente não tem essa informação, não acredito que não sei se tem, Eliana, que primeiro esse cérebro começa a ser formado aqui no cerebelo. Essa formação começa aqui nessa parte, tá? E depois ela vai se ampliando no todo aí. Tranquilo aí? Posso avançar? Só para mostrar realmente como que funciona isso. O pensamento contínuo, em fluxo insopitável, desloca-lhe a organização celular perispiritual, e assim o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente no sono, que lhe propicia meia libertação. Um detalhe aqui que eu esqueci de comentar, mas está em tempo ainda, vou até voltar rapidinho e vou passar aqui. Vê aqui, falando do sono, tal, até aqui eu estou trazendo tudo da doutrina e apenas uma pequena contribuição da ciência. Uma pequena contribuição. Toda essa informação está no livro Evolução em 2 Mundos. O trabalho foi desenvolvido aqui de que forma? Pegando todas as informações espíritas dos vários livros que existem, mas dentro de uma sequência lógica. Um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e aí formamos a sequência aqui, essa sequência para deixar clara a informação para todo mundo. Vocês vão vendo aqui que eu vou mudando constantemente de livro. Constantemente. Às vezes eu até volto em um outro livro. Bom, aqui seria essa contribuição da ciência. O estado de sono é caracterizado por um padrão de ondas cerebrais típico. No ser humano, atualmente, o ciclo do sono é formado por 3 estágios, de N1 a N3, e o REM. Ele se repete durante 4 ou 5 vezes durante o sono. Algumas
obras, algumas informações, vão dizer que são 4 estágios, mas na verdade o quarto se incorpora ao terceiro. De acordo? Então, o quarto aliado ao terceiro. Então não existe esse quarto. Então são 3 estágios e o REM. Tá certo? No sono REM, que é Rapid Eye Movement, que é profundo e significa movimento rápido dos olhos, a atividade cerebral é similar das horas em que está acordado. Ou seja, nos estágios anteriores não, existe uma prostração, né, da condição do organismo, e depois ele volta para uma atividade intensa quando entra no sono REM. Ele vai se ajustando, se acomodando, e depois entra nessa atividade intensa. Isso nas medições que são feitas no eletroencefalograma. Não sei se tem mais algum aparelho para poder fazer isso. E a gente também pode observar que a pessoa está dormindo, ou profundo, os olhos não mexem. Quando ela começa a sonhar, exatamente, por isso que tem esse nome, movimento rápido dos olhos. Quando você está no sono REM, os olhos começam a se movimentar. Tem o não REM. E tem o não REM. O não REM é do N1 e N3, são as fases anteriores. Durante uma noite de sono, os períodos de REM são bem curtos no começo da noite e mais longos no final. O sono REM diminui acentuadamente com a idade. Um bebê recém-nascido dorme mais de 80% do tempo total em sono REM, que seria 16 horas de 20. Um bebê recém-nascido dorme em torno de 20 horas. Dessas 20 horas, 16 horas é em sono REM. Correto? Ele sonha, né? Dormir. Exatamente. Enquanto que uma pessoa de 70 anos dorme menos de 10% em sono REM, que seria 1 hora de 8. Não vou considerar o dia inteiro, vou considerar a hora de sono. Por dia. A média por adultos jovens é de 20% do tempo total, ou seja, até 2 horas. Então, Martim, nós já estamos beirando essa faixa aí, deles também, é 10% só do sono REM. Um detalhe que o sono, ele favorece o crescimento, certo? Então esse detalhe é importante. Por isso que a criança dorme muito. Criança pequena tem que dormir mesmo, tá? Não tem que preocupar, não, está dormindo o dia inteiro. Deixa dormir, é para dormir mesmo. É com o sono que ele libera. Aí um detalhe, que não vai estar aqui não, apenas vou estar falando aqui, é que a noite favorece o sono. Então isso está no Missionários da Luz, é o Alexandre falando para nós. A noite favorece o sono, literalmente. Anoiteceu, já cria aquela predisposição normal no organismo para o sono. Porque a gente não fica acordado várias horas por dia, normalmente, né? Não, mas não é por causa disso. Estou falando que a noite mesmo, a noite ela favorece, o nosso organismo ele está preparado para isso. Anoiteceu, seja para dormir. Anoiteceu, o organismo já vai entendendo que já tem que preparar para dormir. Posso avançar? Então vamos lá. Estágio N1 começa com a sonolência e a pessoa adormece, estando facilmente despertado, que a gente comentou aqui. Predominam sensações de vagueio, pensamentos incertos, lenta contração e dilatação pupilar. O estágio 2 caracteriza-se por já dormir, porém não profundamente, que é o que a Eliane comentou. Os olhos permanecem normal, não é isso? E as frequências de ondas são mais lentas, ocorrendo alterações nos níveis de consciência. E o estágio 3 alcança profundo relaxamento, sendo muito difícil acordar alguém nessa fase. Principalmente crianças. Você faz de tudo, não acorda. Eles usam esse termo em alfa. Crianças são alfa das outras alfas. São das alfas. É muito forte. A gente usa essa expressão, não é alfa. Nem está no sono REM. No sono REM permanece esse profundo relaxamento, mais intenso ainda, mas com outras características, e um detalhe é que depois ele volta para os estágios anteriores, não é isso? Depois que ele entra no terceiro estágio, ele volta de novo para o estágio 3, 2, e ele já pula direto para o 1.
Ele volta no sentido inverso, né? 3. Ele reinicia o terceiro, não é isso? Reinicia o terceiro estágio, depois volta para o 2, ao invés de ir para o 1, ele pula direto para o reino. Acho que você explicou isso para a turma, não foi? Foi isso? Ou não? Não foi para você, só que eu não vi. Ah, tá, só comigo. Então assim, até agora está tudo certinho. Mesma língua. Então entra no sono REM, caracterizado por intensa atividade, seguida por flacidez e paralisia funcional dos músculos esqueléticos. Ou seja, a pessoa realmente ela fica em total relaxamento, até que algum comando aconteça aí para poder voltar ao estado de vigília. Alguma coisa a mais, Juliana? Nisso? Não, terminei não. Agora é só com doutrina. Se você quiser comentar, pode. É porque na questão fala assim, durante o sono a alma repousa por pouco. Não, o espírito jamais engatilha. Durante o sono é isso. Então tá, esse tipo de coisa eu vou trazer aqui. Tá? Você olhou os livros, eu olhei, foi o livro dos espíritos. Tem todo buscando o livro. O livro dos espíritos. Informação. Eu olhei vários livros aqui. Não, você olhou vários livros, eu só me identifiquei. Livro dos espíritos. Mas aqui, nada diferente do que está lá no livro dos espíritos, não, tá? Então vamos lá. O sono tem por fim dar repouso ao corpo, que é o que a gente já começou comentando lá. O espírito, porém, não precisa repousar. É aí que você queria chegar. Espírito não precisa repousar. Não. Entre aspas. Vamos ler aqui primeiro, depois a gente comenta. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, ao no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária à sua verdadeira pátria, é o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Está muito clara a informação. O que mais que eu complementaria disso aqui? Vamos pegar só alguns pontos de forma bem rápida aqui. O espírito não precisa repousar? Não. Na verdade, não. Mas ele também sente em algum momento que precisa repor as suas energias e as suas forças? Sim. André Luiz nos comenta sobre isso em vários momentos, em várias ocasiões. Numa delas, ele estava se dirigindo para uma atividade, uma tarefa, o assistente comenta com ele: André, vamos dar uma parada ali. Eles pararam num campo, estavam aqui na crosta. E aí, André Luiz perguntou: para que nós estamos aqui? Para repor as nossas energias, nossas forças. Então, é importante essa reposição, isso acontece também no mundo espiritual. Temos informações de que, eu acho que é no Missionários da Luz, se não me engano, de que a região costeira favorece isso, e o mar, e as montanhas também favorecem isso. É ponto de encontro de espíritos para se refazer, para conduzir determinadas pessoas para o plano espiritual, etc, etc. No caso do Jacob, do livro Voltaire, eles foram para um ponto desse, na região costeira, dali eles foram mar adentro, porque naquele local lá onde ele estava, o mais adequado seria ir mar adentro, e depois é que começa o movimento ascendente. E no caso das montanhas funciona da mesma forma. Talvez o espírito não precisa repousar, nesse caso dessa passagem da luz, talvez recuperar as forças do perispírito, não? Sim. O espírito não precisa, mas o perispírito, de repente, precisa de recompor alguma coisa. No espiritual, chega uma hora que precisa de recompor as forças dentro do perispírito. Exatamente, porque é um outro corpo, né? Matéria quintessenciada, num nível muito mais sutil do que esse nosso. Você desgasta também, exatamente. Embora o perispírito exerça, na verdade, um outro papel, que é de modelar o espírito e de fazer a ligação do espírito com o corpo. Tudo aquilo que acontece no corpo, nós estamos, na verdade, também passando isso para o perispírito. Está sendo registrado também no perispírito. E, na verdade, o registro de tudo isso, só completar aqui, é no espírito e não no perispírito e nem no corpo. É como nesse caso não existe mais o corpo físico, no mundo espiritual. Sim. Só tem o espírito e o perispírito. Se eu tenho necessidade
que reforça forças. Isso. Eu imagino que seja do perispírito. Isso aí é só uma ideia, por favor. Pois é porque na verdade tudo que acontece no corpo é registrado também no perispírito. Molécula a molécula. Nós já estudamos isso aqui, vocês lembram? Molécula a molécula, tudo registrado no perispírito. Se eu cortar o braço aqui, o perispírito também vai se apresentar com esse corte no braço. Mas no plano espiritual tem como repor isso? Tem. Aqui não, que já é mais difícil. Eu penso que o perispírito não se cansa, o corpo físico que se cansa. Porque o perispírito é o elo entre o corpo, né, e a alma. Eles vivem esse papel de ligação. Então, eu acho que o perispírito não se cansa. Mas ele registra também tudo que acontece. Ele registra as dores, as mazelas. Tudo. Mas ele não precisa de descanso, quem precisa é o corpo físico. Agora, no livro, aquele livro que eu peguei também da Joana, que fala sobre na esfera do sonho, fala a mesma coisa que o livro dos espíritos, que nas funções normais o espírito não precisa de descanso. Isso. Descanso não, mas precisa recompor as forças. É diferente. Inativo, ele não diferente. Inativo. Exatamente. Essa é a palavra. Aí fala assim, olha, só quando o corpo está doente, remédio, aquela coisa toda, então, aí não tem condição de sair do perispírito do corpo. Olha que interessante, a Joana fala isso. Quando dorme o corpo, não adormece o espírito, exceto quando profundas, a pessoa está muito insensibilizada, doente, tem um problema, ou quando a anestesia. Aí impossibilita, fala de alguma anestesia, suspende a sensibilidade. Isso perturba os centros de lucidez. Então tem alteração nesse deslocamento dessa saída do corpo. É interessante. Ok. A Joana, eu gosto de Joana, porque ela tem um lado psicológico, psiquiátrico. Isso aí. Aqui, a informação, como eu disse, está bem clara. Só esse finalzinho aqui. É a volta temporária à sua verdadeira pátria, é o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Em um outro momento, falando disso, eu vou lá no quadro, desenho aquela figurinha lá e represento isso da forma como está aqui, ó. O que nós estamos vendo? O espírito preso, como se isso representasse para ele uma prisão. O corpo representa, na verdade, literalmente, uma prisão para o espírito, da qual ele não consegue se libertar. Ele só se liberta com a morte. Então, Jesus diz que o corpo é o cárcere da alma. Cárcere da alma. Acertando com certeza, lá atrás, há 2.500 anos, né, mais ou menos, por aí. Avançando, acontece também que nem sempre o espírito aproveita da oportunidade para seu adiantamento. Se conserva em instintos maus, busca a companhia de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Necessário se faz elevar os pensamentos a Deus quando sinta aproximar-se o sono e pedir o conselho dos bons espíritos. A gente sempre fala isso, tá? O tempo todo, quando a gente comenta alguma coisa sobre esse assunto. Tá? Ou seja, está aproximando o sono, não deixa de fazer sua prece, não deixa de se ligar ao plano maior, aos bons espíritos, para que de repente você não tome um caminho que não devia, errado. Esse caminho errado acontece com a gente? Acontece, Marcelino, Martim? Acontece, infelizmente. Tem vezes que eu acordo lembrando de algumas coisas e falo assim, meu Deus, o que eu fiz? Não sei. Onde que eu fui? Não sei. Lembrei de coisa que eu não gostei. Então acontece isso com a gente se a gente não fica vigilante. Então hoje, de repente, a gente já tem essa preocupação. Em outros tempos, antes de conhecer a doutrina espírita, isso era normal e natural na nossa vida. Era o tempo todo acontecendo. Pessoa buscando outros ambientes que não deveria buscar. Outras coisas que não deveria buscar. A gente pede o anjo da guarda. Isso. Mas o anjo da guarda também não fica de gente. Não. Porque quando você está consciente, você pede, mas quando você dorme, né, seu corpo sai, isso. As suas paixões que estão lá guardadas, elas não foram. Aí você vai buscar coisas que de repente não são muito boas. Né? Vamos considerar aqui, que está lá no Missionários da Luz também, é importante a gente trazer isso, que isso é normal. Mesmo para nós que estamos já nesse trabalho, nessa proposta de reforma íntima e de transformação moral. Isso é normal. Por que é normal? Em um trabalho que eles estavam desenvolvendo, de repente notaram a falta lá de, não sei se é 2 ou 3 pessoas.
Aí o Alexandre recomenda, vamos ver o que aconteceu. Vai lá, acompanha de perto. Ele estava envolvido? Estava envolvido com outras coisas. As duas pessoas, acho que eram duas pessoas, estavam envolvidos com outras coisas, com outros interesses. Então, dependendo assim do pensamento da pessoa, do que ela viveu no dia, da dificuldade, etc, ela vai buscar outras coisas, outros ambientes que não são recomendados. Mas na sequência aqui fica mais claro isso pra gente. Até aqui, tranquilo? Então vamos lá. Lá em obras próximas nós temos o quê? Pessoas A cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo que só com extrema dificuldade se opera o desprendimento da alma. Outras há, porém, que se acham presas ao corpo por liames tão frágeis que a separação se efetua sem abalos com a maior facilidade e frequentemente antes que se dê a morte do corpo. Ou seja, no processo do sono é muito fácil o desprendimento. E também no desencarne é muito fácil o desprendimento. Desencarnou, já se solta. Chico Xavier se enquadra dentro dessa condição. Dizia-se que o Chico Xavier era como um balão cheio de gás, que chegou a hora, desprendeu, era só soltar ali e ir embora. Nada ia segurar. Enquanto que outras pessoas, como eu comentei, apenas reforçando aqui, não conseguem sair do próprio quarto, não conseguem transpor ali algum obstáculo, que é a porta, que é a parede. Isso segura a pessoa, dependendo do nível de materialização dessa pessoa. A maior percentagem da população permanece detida nos círculos de baixa vibração, e se não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então, dentro daquela ideia que a gente já vem também comentando sempre que possível, da influência do espírito em nossas vidas, a ponto que praticamente são eles que nos dirigem, e que seria de nós se não fosse o envolvimento desses espíritos aí criando situações para melhorar essa nossa condição. Mesmo para aquelas pessoas que de repente não têm merecimento, que nós poderíamos dizer assim, não tem merecimento. Existe alguém velando, existe alguém acompanhando, e sempre que é possível fazendo alguma coisa. Fala, Liane. Resumindo o som, você já acabou o som? Não, ainda não. Eu queria perceber. Vamos ver se vai fechar. o que vai fechar junto aí. Não, vai, lógico. Não sei. O despertamento no outro lado da vida, em desligamento parcial, varia de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. Vocês estão vendo que nós estamos dentro de uma sequência aqui da visão do processo. Tá? Eu já estou caminhando aqui com essas informações já para chegar no sonho. Você está percebendo isso? Tá? Você está com medo de eu pular? Não, eu vou pular não. A hora que chegar no sonho vai aparecer aqui a palavra sonho aqui, tá? Preocupa não. Tá? Sutilmente nós estamos caminhando para isso, para chegar lá no sonho. Tranquilo essa informação aqui, tá? Então, despertamento do outro lado, em desligamento parcial, varia de acordo com a posição evolutiva, ou seja, e condições mentais. Um vai chegar com muito mais facilidade, já vai começar a interagir, de repente, uma informação importante também, de repente tem pessoas que encontram no plano espiritual, quando desencarna, um trabalho todo já desenvolvido por ela no processo do sono. Já encontra isso do lado de lá. Desencarnou, já se encaixa ali, já se enquadra e dá prosseguimento. De repente recebe até uma atribuição maior, mais elevada, e aquilo que ele fazia passa para alguma outra pessoa da sua confiança ali, ou da confiança daqueles que estão coordenando os trabalhos. Continuando, os obsidiados, quando ausentes do vaso físico, podem ser encontrados em estado de grande prostração, podendo ser administrados recursos reparadores por intermédio de operações fluídicas. Esse é um outro detalhe do obsidiado. Grande prostração, para não dizer numa guerra do lado de lá. Sai do corpo, é uma verdadeira batalha que acontece do lado de lá, porque o seu obsessor está esperando, ou ele vai estar fugindo, como acontece nas reuniões mediúnicas. A gente não atende pessoas que chegam lá apavoradas, desesperadas. Então vão chegar lá, na reunião acontece isso, as pessoas também no processo do sono chegam do lado de lá e vão enfrentar essa situação. Tem pessoas que têm medo de dormir. Tem pessoas que têm medo de dormir. Exatamente.
Onde, por exemplo, a pessoa que está debaixo de um processo obsessivo complicado como esse, ela dormiu, encontra lá com o seu obsessor, começa, vamos dizer assim, essa briga, essa corrida, um atrás do outro lá. Onde que é o refúgio do espírito? O refúgio é o corpo. O refúgio é o corpo. E aí é o caminho que ele encontra, ele volta para o corpo. Por isso que... Como é que é? É a consciência plena. É, com certeza. Por isso que, só completar aqui, às vezes quando acontece isso, e a pessoa acorda, ela não consegue mais dormir. Por mais que ela se esforce, ela vai ficar ali, vira para cá, vira para lá, levanta, deita de novo e não consegue dormir. E quando a gente sonha, às vezes um sonho ruim, e quando você volta, e leva aquele susto grande, isso já aconteceu comigo. Às vezes eu não consigo voltar a dormir imediatamente, né? Né? Você está numa discussão, num lugar muito ruim. Quando alguma coisa te incomoda, não é isso? Alguma coisa te incomoda. Você não sabe o que, mas te incomodou. Aquela dor, eu voltei para não sentir aquela dor, olha só. É a defesa da gente. Eu trabalho, eu estou me sentindo no meu trabalho. Aí eu falo, peraí, eu estou dormindo, eu não estou trabalhando. Aí que você cai na real, né? Aí não consegue voltar. Isso aí não consegue voltar. Pode ter certeza que nessas situações tem alguma coisa que está incomodando do lado de lá e que não te agradou e você não quer dormir. Na verdade, você aqui como encarnado, no estado de vigília, aí você quer dormir de novo. Não é isso? Não consigo dormir. Mas o seu espírito, ele não quer. Porque se ele voltou correndo pro corpo, ele vai querer voltar para lá? Não vai. Parece que foi uma briga do espírito com o corpo. Passa a acontecer naturalmente uma briga do espírito com o corpo. Agora é engraçado que quando a gente tem um sonho bom e acorda, você não consegue voltar. Porque você deslumbra. Aí já é o contrário, você fica deslumbrado. Eu consegui voltar. Olha que coisa. Você é bom demais. Não é só todos. São situações e situações, vai depender, vai variar aí. No curso do sono, silenciosamente, sem ruídos nem alardes, a natureza age na ação dos benfeitores espirituais, reparando o organismo combalido e equilibrando as funções dos órgãos vitais livremente. É um complemento só da informação aqui, ou seja, essa ação espiritual em nosso favor, ela é muito importante, quem tem consciência disso sabe aproveitar disso, tirar proveito, ou seja, criar melhores condições para si mesmo, ok? Favorecendo aí até mesmo o trabalho desses nossos irmãos. Continuando. Velhos amparam os jovens indecisos, titubeantes, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono. Crianças nimbadas de luz guiam adultos sombrios, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. Eu não sei se vocês sabiam disso. É uma informação aqui muito interessante. Mas peraí, criança, nimbadas de luz, crianças nível superior, guiam adultos sombrios. Então as crianças ajudam nesse nível? Sim. Por isso que quando chega a criança na reunião mediúnica, nós falamos que a gente ia considerar isso também na nossa análise, a questão mediúnica, quando chega a criança, nós ficamos muito satisfeitos. Por quê? Porque nós sabemos que a presença da criança numa reunião mediúnica é para limpeza, é para harmonização do ambiente e que às vezes nós estamos necessitados disso. Você não lembra lá de Missionário da Luz? Aquele pai não tinha tempo para nada. Sim. Aí com aquela criança fez aquela prece, ele falou, nossa, agora todos os dias eu vou assistir o culto. A criança mudou ele, a oração da criança. Então, é uma coisa até, olha aqui, lógica, coerente, porque se nós temos adultos que se destacam nesse mundo de alguma forma, como o caso do Chico Xavier, esse adulto um dia foi criança. Então ele já se apresentava, Chico Xavier já se apresentava com a sua condição superior, ali nos 4, 5 anos de idade, naquela relação com a mãe, naquela dificuldade que ele passou a ter, a mãe desencarna, aquela coisa toda, e ele continua no diálogo com ela. Isso, vamos lá. Os desencarnados desequilibrados mentalmente, que por muito tempo se agarram aos propósitos inferiores, reclamando providências, acusando os outros sem relacionar os próprios erros,
se veem em pesado sono por muito tempo em estado lastimado. Que aí já é o sentido inverso do que nós acabamos de comentar. Ou seja, as pessoas que estão no nível inferior, a condição delas não é das melhores e vão realmente passar por dificuldades. Os encarnados existe esse processo de os encarnados equilibrados então. Os desencarnados? Encarnados. O encarnado, ele sofre esse processo também de... Mesma coisa. Onde que nós queremos chegar aqui nessa questão que eu estou trazendo? Deixa eu trazer um complemento. Tá? Encarnado não é diferente. Essa informação está lá no livro Mensageiros. Permanecem abrigados, mas dentro do mau sono, que é avançada imagem da morte, presos de horríveis visões íntimas. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, e as que acreditam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Respondeu o que você colocou. Porque quando ele chega no plano espiritual nessa condição, ou seja, como diz ali no primeiro parágrafo, por muito tempo se agarram aos propósitos inferiores, reclamando, criando dificuldades para os outros, criando problemas, buscando um mau caminho, etc. Significa que, quando encarnado, não é muito diferente. Ele não cria essa condição quando chega no plano. Não, a condição já existe. É a condição que Ele adquiriu quando encarnado. Ele chega lá dessa forma. Então, não muda o seu estado, a sua condição, quando chega do lado de lá. É o que já existe dentro dele. Não, exatamente. Aquele que acha que pode, mas onde Deus está, sofre muito. Exatamente. Sono eterno. Não sono eterno. Vamos lá. O pensamento pode materializar-se criando formas que se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Vou avançar mais um pouquinho para ficar clara a ideia. Isso está em Mecanismo da Mediunidade, é um livro que não é muito fácil de estudar, não, vocês sabem disso. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem. Vocês estão vendo que eu estou chegando cada vez mais aqui no sonho. Já estou me aproximando mais do sonho. Ou seja, pensamento pode se materializar? Pode criar formas? Nós sabemos que sim. E podem ser revestidos de longa duração? Também. Conforme a persistência, conforme a condição do espírito. Conforme o propósito dela. O que ela está envolvida, o que ela está buscando, o que ela quer. Vamos considerar esse espírito aqui da condição anterior? De repente ela está o tempo todo ligada naquilo. Fala. Tem pessoas que estão querendo acordar e não conseguem, quando acordam assim, ainda bem que eu acordei, que parece que eu estou num pesadelo. Eles estão num lugar que não era bom de um pouquinho. Com certeza. Não tem muitas pessoas que fazem isso, não? Ainda bem que eu acordei, que é um pesadelo, não era verdade. E aí, no último parágrafo aí, tá? Poderes mentais. Da mesma forma que pode acontecer com o desencarnado, pode acontecer com o encarnado. Só porque está encarnado não muda a condição dela. Então, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem. É natural. Deixa eu avançar aqui mais, que fica mais clara a ideia. Onde é que nós estamos querendo chegar? Exatamente. Porque isso aqui que nós estamos vendo aqui agora, nesse momento, tem uma relação muito mais próxima com o sonho do que tudo que nós comentamos para trás. Vamos lá. Naturalmente, não se pode guardar plena recordação ao retomar o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança persistirá, contudo, no fundo do ser, orientando as tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo a porta intuitiva para a assistência com o pensamento fraternal. Então, por que nós não recordamos do que acontece no processo do sono? Normalmente não recordamos. Por quê? Justamente por isso. Deficiência do cérebro que é incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. E além do mais, tem a atuação dos espíritos. Vamos considerar essa atuação dos espíritos somente naquela condição em que não devemos mesmo lembrar de alguma coisa que entra dentro de algo que alguém falou aí, que eu não sei quem.
que está na sequência. Na preleção de Eusébio, agruparam-se 1.200 pessoas, das quais 80% constituídas de aprendizes encarnados, dos templos espiritualistas, reunidas em extenso parque em plena natureza. Aqui apenas para mostrar essa interação dos encarnados com os desencarnados. 1.200 pessoas reunidas num extenso parque. Aqui não fala se esse parque é no plano espiritual ou se é... Eu acho que na obra fala que é um parque no plano espiritual, se não me engano. Então reúne essas pessoas para poder passar alguma coisa, tipo, passar informações ali. É um momento de aprendizado. Então no processo do sono, as pessoas também estão se reunindo em determinados ambientes para buscar mais alguma coisa que seja além daquilo que a gente consegue no estado de vigília. Por exemplo, nós estamos aqui agora, todo mundo. Vamos para a nossa casa, vamos dormir. Quando nós dormimos, é normal, é comum que aconteça o nosso deslocamento das nossas casas para cá novamente e para continuar o estudo de alguma forma na atuação dos nossos benfeitores. Isso aconteceu comigo uma vez, teve um trabalho uma mesa cerveja muito pesada, a pessoa com problema, aí nós vamos orar muito por aquela pessoa, acho que era o irmão da Valéria. Ok. Aí de noite eu vi nós todos em roda da mesa, todo mundo em roda da mesa, eu dormindo, não era dormindo, eu estava na beira da mesa, era uma pessoa que está passando por uma dificuldade, eu precisava muito oração, eu acho que é irmão da Valéria. Em muitas ocasiões, algumas pessoas chegaram para mim, em várias ocasiões, chegaram para mim e falaram assim, sonhei com você que a gente estava lá no abrigo estudando. Luiz, posso perguntar? Pode. Você falou do Ronaldo foi o último. Então, a gente que está encarnada, essa pergunta não tem muito a ver, não, mas você está me incomodando, eu vou dizer que você quer perguntar. Ok. Pessoa que está encarnada, então vai lá. Ok. Vai nessa viagem astral aí. E aqueles espíritos, ninguém da gente, que estão para fazer bagunça dentro, no dependendo deles, colocar algum mal para esse espírito que ainda está encarnado? Perigo tem, mas vai depender. Porque se ele for para lá, os outros estão tudo lá no terra, mas na hora que ele está ameaçado, ele volta. Peraí, vamos separar as coisas. Se você está num determinado nível que te permite sair do seu corpo no processo do sono e se deslocar para um determinado ambiente, onde você vai buscar um aprendizado, participar de participar de uma reunião como essa, você está harmônica, tranquila, está seguindo tudo aquilo que a gente vem comentando aqui, nada vai te impedir, nada. Mas se não está, aí de repente você até está com vontade de ir em determinado local, mas pode ser impedido. Tem a pessoa forma que não? Tem dois tipos de sonhos. Tem aqueles sonhos inteligentes que esses espíritos, quando dormem, estão junto de seres que estão superiores. Com eles que há conversa e se instrui. Esses espíritos, quando se vê. Aí você já está entrando no sonho, não vão. Ainda é sono. E quando eles se desencarnam, eles ligam facilmente da maneira que você tinha falando, retornando ao mundo espiritual sem dificuldade, que já tinha trabalho ali. Mas a grande maioria dos homens, enquanto dormem, vão a mundos inferiores. É isso mesmo. Aqui. O que você acabou de colocar aqui está na resposta na sequência aqui. O que você acabou de colocar está na resposta na sequência. Tem perturbação, mas não faz mal. Pois é. Você lembra de um dia que a Denise foi para a casa dela no chá e ela dormiu. Aí quando ela chegou, ela falou, fala com o Luiz que eu vou cuidar, e ele foi lá tão fácil, eu só botei tão bem direito. Então, assim, muitas pessoas já disseram alguma coisa nesse sentido para mim. Que me viu, que eu estava em tal lugar, certo? No processo do sono. Ok. Então hoje nós estamos interagindo de alguma forma em algum momento aí. Normalmente, em que horário que se dá isso? No início ou no final? Quando amanhã, no início. Em que momento que a espiritualidade escolhe para reunir essas pessoas e passar alguma instrução lá no plano espiritual? Provavelmente no sono mais profundo, não? No sono mais profundo, o sono REM, que é normalmente lá para 3 da manhã, 2, 3 da manhã, 4 horas da manhã. Essa é a hora.
Quando o pessoal acorda todo dia, no mesmo horário, tipo 4h35. É um horário biológico. Não, mas é questão assim, não é acordar para trabalhar. Está dormindo, de repente eu acordo. De repente você acorda. Pode ser o relógio biológico, é isso? O reloginho biológico aí que está te induzindo a isso. Mas existem aí também visitas, influências. Alguém que quer te acordar todo dia naquela mesma hora, que é para te deixar impressionada, incomodada, preocupada, etc, etc. Que se aplica dentro daquela ideia que nós temos no Evangelho, que é, como é que é, Deise? Mas eu posso deitar 5 horas, 6 horas da manhã eu acordo. 6 da manhã. Horário de verão ou não? É o relógio biológico dela já... É biológico. Isso aí realmente, algumas pessoas têm isso, e pode ser qualquer dia da semana, qualquer dia do ano, fim de semana, feriado. Olha só, eu sabia que vinha pergunta aqui para apertar, né? Mas tomou medicamento. Vocês sabiam? Uma pessoa, por exemplo, vou dramatizar aqui. De repente, na dramatização já responde para situações mais tranquilas. Uma pessoa que está se submetendo a um tratamento psiquiátrico e que esse psiquiatra vai medicar ali alguma coisa para fazer a pessoa dormir. E não somente para dormir, também medicamentos para acalmar, manter a pessoa mais serena, mais tranquila. Não sei se vocês sabem, esse medicamento, em função da simbiose que de repente pode estar presente no processo, ou seja, da ligação muito próxima do espírito desencarnado com o espírito do encarnado, essa medicação também causa influência no obsessor. Então existem situações que, por isso que eu dramatizei, coloquei a coisa no extremo aí, em condição mais complicada. Existem, os dois dormem juntos. Existem situações em que isso favorece. Enquanto que em outros casos, situações mais leves, aí já vamos dizer, seria apenas para atender o encarnado mesmo, porque já não vai ter essa influência tão pesada, tão complicada, é apenas para poder criar um equilíbrio, um controle da pessoa, só isso, certo? Não sei se eu respondi. Isso que você falou aí, que o desencarnado fica ali junto, aquele individualismo fala isso. Pois é. A pessoa já viciou tanto tomar remédio para dormir, e ele todo dia está ali. Então acaba criando uma dependência. De certa forma, o espírito ali presente, e nesses processos mais complicados de tratamentos mais pesados, existe sempre um espírito presente, ele está em tratamento também, tá? E em algum momento ele vai ser redirecionado, em algum momento. Outras coisas vão passar a acontecer na vida da pessoa. Mas sem a reforma íntima, sem a transformação moral, isso seria apenas uma medida paliativa que não vai trazer o resultado esperado. Certo? Não vai trazer o resultado esperado. Por quê? Se você consegue dar um novo rumo para um espírito que está complicando a vida da pessoa e não houve a reforma íntima, aquele espírito seguiu o caminho dele, mas vem outro e ocupa o lugar, e esse outro pode ser pior. Certo? Por quê? Porque a própria pessoa atrai espíritos desse nível pela sua exteriorização que está na aura, está na sua condição espiritual, está na sua mente, está no seu pensamento. Pelo que ela exterioriza. Ela emite um pensamento num determinado nível que vai sintonizar com espíritos daquela mesma condição. É igual um imã para pegar um... Exatamente, igual um imã. Igualzinho. E se a pessoa muda, aquele espírito ou muda ou se muda. Ou muda ou se muda. Ou muda ou muda. É isso? Ou a pessoa muda, ou ela vai ter que mudar. Exatamente. Então aqui, ao reapossar-se do envoltório físico, o cérebro é envolvido em emanações fluídicas anestesiantes, para não permitir a recordação em todas as particularidades. Se guardar a lembrança integral, pode enlouquecer de ventura. Aqui já no sentido contrário. Então, às vezes, a espiritualidade age para que a pessoa não tenha lembrança. Se ela lembra,
ela vai ficar tão eufórica que ela vai querer fazer o quê? Não quero mais voltar, quero ficar aqui. Ou então nem vou dormir mais. Pois é, na verdade ela não quer voltar para o corpo. E às vezes ela vai querer desencarnar, e o propósito não é esse. Não, você tem que voltar, dar continuidade, depois quando chegar a hora você desencarna. Certo? De modo geral, as condições de luta para enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou mais. É uma informação muito importante essa aqui. É por isso que eu já comentei sobre isso, por isso que a gente vê as pessoas piorando muito quando estão hospitalizadas, ou está numa situação mais complicada aí com alguma enfermidade. Hein? À noite sempre. Acabou. Só uma pergunta. Que só não mais graves. Quantas vezes uma questão de trabalho, de trabalhar de manhã, de tarde, de à noite, essa questão toda do ponto de vista do Como assim? Tem dia que eu deitava uns 3, tem dia que meia-noite eu deitava. Não tinha uma regularidade. Digo ainda mais, a coisa é linda. De lá pra cá, nunca mais eu tive aquela qualidade de sono como eu tinha. Normal, como você tinha antes. Mas isso continua na sua vida? Continua? Continua. Isso vai trazer uma certa desarmonia para a sua condição de sono. Vai. É o único fator aí. Porque, vamos dizer assim, pessoas que trabalham à noite. O problema é essa continuidade. Trabalha à noite, tem que dormir de dia. Vai ter um processo diferenciado em relação aos demais. Vai. Faz parte da vida. Nunca mais. Aqui, se todo mundo no mundo, todas as pessoas do mundo, todos os dirigentes, todos os empresários soubessem da importância do sono à noite, não teríamos trabalho à noite. Não teríamos. Agora, não é o que acontece. Fazer o quê? Tem gente que tem que trabalhar em horários diferenciados, como é o seu caso. Tem gente que trabalhar à noite, dormir de dia. Isso faz mal para a saúde. E estudar também. Estudar também. Esse eu nem sentia, não, porque eu chegava tão cansado, que eu batia não foi depois da profissional. Pois é. Não. A Silvia tem uma informação interessante. A informação que eu tenho para a Nilza aqui, eu acho que está no sonho. Nós vamos chegar lá. Onde que você quis, tá? Nós vamos chegar lá. Eu pensei que estava no sono, mas não, acho que está no, tem uma ligação, uma coisa com a outra. Quando a gente entrar no sonho, nós vamos chegar na questão que você trouxe aí. Pois é. Então, na verdade, o que você está trazendo não é do processo do sono em si, já é no sonho. Certo? Quando chegar lá, nós vamos discutir esse assunto. Chegando em ser Está chegando na situação, a pessoa tem que estar dormindo. Exatamente. Tem que ser uma experiência astral consciente. Exatamente. Então, um pouquinho mais de calma. Não vai ser hoje, não, porque o nosso horário até acabou. Vai lá, Silvia. Eu trabalhei 2 anos e meio à noite. Levei 1 ano para montar o dentro do braço. Levou 1 ano para o seu relógio biológico se ajustar. O relógio biológico se ajustar para ela voltar a dormir normal. Olha aqui. Tem uma coisa que acontece todo ano nesse nosso Brasil, que é uma coisa que não devia acontecer. Eles deviam fazer uma coisa diferente, uma coisa única só. O horário de verão. Quanto transtorno o horário de verão traz? Olha só, é uma vez só. No dia que muda, uma série de dificuldades, uma série de problemas. Imagine vocês, quem está passando por isso constante. É o que eu falo. Ela somando, eu tenho 4. Agora que eu estou querendo ter um. Agora, eu estou isso aí. Falando que agora eu estou querendo. Isso aí. Exatamente. Vamos lá, Kevin. No sono aí que você falou, quando a pessoa tem insônia, é um problema de obsessão, né? Ou preocupação. Não, quando não é preocupação, e a pessoa sempre tem insônia. É um processo. O problema da insônia pode ser em função desse atrito que passa a acontecer do lado de lá e o espírito quer voltar para o corpo. Pode ser. Mas não é só isso. É uma das razões
Que isso nós vamos discutir quando a gente estiver falando do sonho em si. Alimentação, pode a pessoa que tem sono demais, excessivo. Também. Pode ter influência espiritual no sono demais? Pode. Uma série de coisas. O que foi dele? Facilidade? Não, ótimo, isso é bom sinal. Aqui eu também tenho maior facilidade para dormir. Mas a questão que a Kelly trouxe aqui, essa semana aconteceu um fato, nesse dia eu perdi o sono. Nossa, mas a noite foi difícil. Olha só, a mente se liga a determinados fatores que influenciam na questão do sono também. Aí foi esporádico. Quando é constante, aí nós temos que fazer uma outra análise, que quando a gente entrar aqui no sonho, nós vamos chegar mais nesse ponto. E de repente, se a Tina estivesse aqui, a Eliana também pode ajudar, tá? A gente poderia até mesmo chegando em algum ponto aí que possa te ajudar de uma forma mais direta. Mas vamos chegar no sonho primeiro, vamos chegar lá, tá? Que aí de repente fica mais claro. Sim. Vocês estão querendo ir embora não, né? Uma coisa que você falou que nós, olha só que é rapidinho, tá? O sono liberta algo parcialmente do corpo. Isso. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado que fica permanentemente depois que morre. Portanto, é o mesmo estado, é como se a pessoa estivesse já desencarnada. Portanto, não devemos temer a morte, pois todos os dias morremos. Nós estamos treinando a morte todo dia. No processo do sono, nós estamos literalmente treinando a morte todo dia. Exatamente. Se o filósofo fala com o sono e vai muito forte. Não sei quem falou isso, mas E aqui, olha que interessante. A gente fica às vezes numa preocupação com essa questão da morte. E ontem nós tivemos a visita do seu Jair na nossa reunião. Tivemos a visita. Olha só que coisa boa. Isso mostra pra gente. Olha só, ser espírita faz uma diferença muito grande. O seu Jair nem tão envolvido assim com o espiritismo, com as tarefas, estava. Era uma pessoa que chegava aqui. Sim, frequentava a palestra pública. Mas não tão envolvido em alguma tarefa, em alguma atividade mais específica, não teve. Mas isso fez a diferença na vida dele. Tem quanto tempo quando é que ele desencarnou? Maio. Pois é. Não, foi agora em setembro. Não, foi não. Foi antes. Acho que foi em julho, mas... É pouco depois, acho que foi em junho. Depois do meu pai. Meu pai foi em maio, acho que foi em junho. Se não me engano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses. 5 meses, já veio aqui na casa espírita, já se ajustou. Mandou um abraço. E mandou um abraço para todo mundo. Participou da nossa reunião. Olha lá, conhecendo do outro lado tudo que nós estamos vivenciando aqui. Na segunda-feira ele estava participando da reunião. E ele começou, né? Sim, começou. Ele fez parte, começou a fazer parte. Aí ele falou um pouquinho assim, um dia antes de morrer, eu conversei com ele no telefone. A minha colega estava com ele e ela falou, quer falar com o senhor já? Ele está aqui, eu falei, Aí ele pegou o telefone e disse, e aí, amigo, como que tá? Ele falou assim, eu estou bem, nós vamos nos encontrar muito na reunião. Isso aí. Então, olha só, é uma coisa que deixa a gente realmente feliz, porque a gente viu que a pessoa teve bom proveito do que foi passado, já está fazendo diferença na vida dela, está bem encaminhada, ou seja, até participando do trabalho aqui com a gente. Não foi pouco, não foi espiritual. Isso aí. A mãe da Luísa também está nessa, né? Sim, Dona Zélia. Mandou, né? Foi muito um abraço para todo mundo. Mandando aquele abraço, agradecendo as filhas, foi muito lindo. Pois é. Você falando em sonho, deixa eu contar uma história que eu conheci. Que eu me
lembro de uma senhora que todo dia ele dormia e acordava e falava, ai, eu estou com medo de uma pedra rolando em cima de mim. Ela ficou demais, dando uma barriga cheia, mas ele estava percebendo. Ela foi para as pernas da piedade e a pedra rolou mesmo na coelha. Ele estava percebendo. A Mariana era um sonho, é o próximo assunto. É o próximo assunto, é sonho. Aqui nós, olha só, nesse tempo de hoje nós só preparamos o caminho para a gente falar do sonho. Porque eu sei, quando a gente entrar no sonho, eu sei que não vai ser assim, não vou ter condição de deixar para poder as perguntas, os comentários ficar para o final, porque todo mundo vai querer saber alguma coisa, perguntar, etc, etc. Eu sei disso. Vai ter que ser diferente, Isso aí. Poder da mente aqui. Então tá, podemos terminar? Então vamos. Prece final. É a Deise? Com uma conversa tão boa de pedimos a Deus que todos esses ensinamentos que vêm de nós amigos, para que a gente possa evoluir na nossa caminhada com Deus. Pedimos a Deus que nos envolva todos com o coração bom, voltarmos para casa, possamos ver esse Deus de todos, e que com o presidente da Deus possamos estar novamente na próxima semana, estar juntos nessa casa, nos apoiam tanto carinho. Que assim seja. Paz para todos.